4 da manhã. Foi quando meu mundo começou a desmoronar, embora eu só fosse saber disso horas depois. A batida na minha porta não foi urgente. Apenas 3 toques suaves que poderiam ter sido confundidos com um galho na janela se eu já não estivesse acordada, encarando o teto onde as sombras do poste de luz dançavam como fantasmas de tempos melhores. Enrolei o roupão de atoalhado azul nos ombros, o mesmo que Antônio havia me comprado 15 anos atrás, antes que seu coração falhasse e me deixasse navegando neste mundo sozinha. Meus pés descalços tocaram o chão de madeira frio enquanto eu ia até a porta, imaginando quem poderia precisar de mim àquela hora ingrata. Dona Akemi estava na minha varanda, seus cabelos prateados desgrenhados pelo sono, agarrada a um cardigã abotoado errado. Aos 82 anos, ela raramente saía de casa depois de escurecer, muito menos antes do nascer do sol. Suas mãos tremiam ao procurar as minhas, e quando olhei em seus olhos, vi algo que fez meu estômago embrulhar de medo. Helena, ela sussurrou, olhando por cima do ombro como se alguém pudesse estar ouvindo. Não vá à igreja hoje. Prometa-me. Apenas confie em mim. Eu a encarei, confusa. O culto de domingo na primeira igreja presbiteriana era meu porto seguro há 23 anos. Mesmo quando Antônio estava doente, mesmo nos dias mais sombrios do luto, eu jamais havia faltado a um domingo. A igreja não era apenas um prédio para mim, era minha comunidade, minha família, o lugar onde eu encontrava forças para encarar mais uma semana. Dona Akemi, o que houve? A senhora está se sentindo bem? Eu estendi a mão para ampará-la, mas ela se afastou, balançando a cabeça. Não posso explicar, eu apenas ouvi coisas, vi coisas. Sua voz falhou. Por favor, Helena, fique em casa hoje. Tranque as portas. Não atenda ao interfone nem ao celular, a menos que saiba quem é. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, ela se arrastou de volta pelo quintal até sua própria casa, deixando-me parada na porta com um arrepio que não tinha nada a ver com o ar frio daquela manhã de outubro. Algo profundo no meu peito. Chame de intuição, chame de sabedoria de mãe que criou um filho sozinha depois que o marido partiu. Me disse para ouvi-la. Pela primeira vez em décadas, fiquei em casa em uma manhã de domingo. Preparei café com as mãos que não paravam de tremer. Tentei ler minha Bíblia, mas as palavras se misturavam. Liguei para Marcelo 2 vezes, mas foi direto para a caixa postal. Meu filho andava distante ultimamente, o estresse do trabalho no banco o consumindo, mas ainda conversávamos a cada poucos dias. Ele deveria me encontrar para almoçar depois do culto hoje. A ligação veio às 11h47. É a senhora Helena Guimarães? Mãe de Marcelo Guimarães? A voz era oficial, fria, completamente desprovida do calor ao qual eu estava acostumada nas pessoas da nossa pequena cidade. Sim, sou eu. Minha voz soou estranha, como se viesse de algum lugar distante. Senhora, aqui é o delegado Costa, da delegacia do bairro. Seu filho foi preso sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo. Ele está detido aguardando o indiciamento. O telefone escorregou das minhas mãos, batendo no balcão da cozinha. A voz do delegado continuou, mas parecia que ele estava falando debaixo d'água. Algo sobre evidências, investigações, datas de audiência. Peguei o telefone com dedos trêmulos. Me desculpe, o senhor pode repetir? Deve haver algum engano. Senhora, não há engano. Seu filho foi apreendido esta manhã durante o culto de domingo na primeira igreja presbiteriana. Temos evidências que o ligam a crimes financeiros envolvendo o fundo da igreja e várias contas privadas. A senhora precisará contatar um advogado. Primeira Igreja Presbiteriana. Minha igreja. O lugar onde batizei Marcelo bebê, onde assisti a incontáveis sermões sobre perdão e redenção, onde a congregação me apoiou durante a doença e a morte de Antônio. Eles prenderam meu filho no altar, onde eu havia feito meus votos de casamento 32 anos atrás. Que tipo de evidência? Consegui perguntar, embora parte de mim não quisesse saber. Registros financeiros mostram transações feitas em seu nome e com seu CPF, senhora Guimarães. Precisaremos falar com a senhora também, mas atualmente a senhora não está sob prisão. No entanto, aconselho veementemente que contrate um advogado. Em meu nome, meu CPF. As palavras me atingiram como golpes físicos, cada uma delas aterrissando em algum lugar perto do meu coração, onde a dor já se espalhava como tinta derramada em papel branco. Depois que o delegado desligou,
Fiquei parada na minha cozinha pelo que pareceram horas, olhando para o nada. O café esfriou. O sol da manhã de domingo entrava pelas janelas que de repente pareciam pertencer à casa de outra pessoa, à vida de outra pessoa. Meu filho, meu Marcelo, que costumava engatinhar na cama comigo durante as tempestades, que chorou quando acidentalmente pisou em uma aranha, que segurou minha mão no funeral do pai e prometeu que sempre cuidaria de mim. De alguma forma havia se tornado um estranho capaz de usar meu nome para cometer crimes. A primeira vizinha passou por volta das 2 horas. Dona Fátima, que me trouxe travessas de comida por meses após a morte de Antônio, que sempre parava para conversar quando me via trabalhando no jardim. Ela atravessou para o outro lado da rua quando me viu na varanda, os olhos fixos para a frente como se eu fosse invisível. À noite, 3 outros amigos fizeram a mesma coisa. Pessoas que eu conhecia há décadas, pessoas que se sentavam na minha sala bebendo café e compartilhando seus problemas, de repente não conseguiam me encarar. O telefone tocou constantemente. Emissoras de TV e jornais locais querendo depoimentos. Repórteres perguntando sobre as acusações, sobre se eu sabia das atividades de Marcelo, sobre como era ter meu próprio filho destruindo minha reputação no mesmo lugar onde encontrei consolo por mais de 2 décadas. Desliguei o telefone depois da 7ª ligação. Naquela noite, deitada na cama que compartilhei com Antônio por 21 anos, e na qual dormia sozinha por mais 11, tentei entender como tudo que eu havia construído, meu lugar nesta comunidade, minha identidade como mãe de Marcelo, minha posição na igreja que havia sido meu segundo lar, havia desmoronado no espaço de um único telefonema. A vergonha parecia uma coisa viva dentro do meu peito, crescendo mais pesada a cada respiração. Não apenas a vergonha do que Marcelo supostamente havia feito, mas a vergonha mais profunda e pessoal de não saber, de ter sido cega para o que quer que tivesse levado meu filho a este ponto, de ter meu nome conectado a crimes que eu ainda não conseguia compreender totalmente. Fechei os olhos e tentei orar, mas pela primeira vez na minha vida adulta, as palavras não vieram. Amanhã, eu teria que encarar um mundo que agora me via de forma diferente. Amanhã, eu teria que caminhar por uma cidade onde as pessoas cochichavam de canto de boca e atravessavam ruas para me evitar. Amanhã, eu teria que encontrar uma maneira de respirar em uma vida que não parecia mais a minha. Mas esta noite, na escuridão do meu quarto, onde o lado da cama de Antônio ainda parecia vazio depois de todos esses anos, permiti-me desmoronar completamente, sabendo que de alguma forma eu teria que encontrar os pedaços e juntá-los novamente. Porque é isso que as mães fazem. Mesmo quando o filho que as tornou mães acabou de dilacerar seu mundo. A manhã de segunda-feira chegou, quer eu quisesse ou não. Eu mal havia dormido. Cada rangido da casa me fazia pensar se repórteres estavam à espreita do lado de fora, se vizinhos estavam espiando pelas cortinas, me julgando por pecados que eu nem sequer entendia ainda. Eu precisava de mantimentos. Uma coisa tão simples: leite, pão, as necessidades básicas que mantêm uma pessoa funcionando quando todo o resto desmoronou. Mas entrar no mercado do Zeca parecia um território inimigo. As portas automáticas deslizaram com o chiado familiar e imediatamente senti a mudança na atmosfera que acontece quando as pessoas de repente têm algo para cochichar. Conversas pararam no meio da frase. Olhos que me olhavam com calor e familiaridade por mais de 20 anos agora continham outra coisa. Sarah Miller, cuja família era dona do mercado desde antes de eu me mudar para a cidade, estava atrás do balcão de atendimento. Servimos juntas no comitê de planejamento da igreja por 5 anos. Ela me ajudou a organizar o culto memorial após a morte de Antônio, ficando até tarde para arrumar flores e dobrar programas com mãos gentis como oração. Bom dia, Sarah, eu disse, aproximando-me do balcão com um sorriso que parecia que eu estava vestindo o rosto de outra pessoa. Ela levantou os olhos dos papéis e, por um breve momento, vi o reconhecimento piscar em suas feições, seguido imediatamente por algo que fez meu estômago despencar. Não raiva, nem nojo, mas algo pior, pena misturada com medo, como se minha presença pudesse de alguma forma contaminar sua própria reputação. Ah, Helena, ela olhou em volta nervosamente. Depois baixou a voz. Eu soube sobre... Bem, você sabe, sobre o Marcelo. Sim, o que mais eu poderia dizer? Que era tudo um engano.
Que meu filho não poderia ter feito o que estavam dizendo? Eu mesma já não tinha certeza. Sinto muito que você esteja passando por isso. Ela continuou, mas suas palavras soaram vazias, ensaiadas. O tipo de simpatia que se oferece à distância, tomando cuidado para não se aproximar demais da catástrofe alheia. Se precisar de algo, quero dizer, espero que tudo se resolva. Mai. Ela voltou para seus papéis antes que eu pudesse responder, dispensando-me de uma forma que pareceu um tapa. 20 anos de amizade, reduzidos a cumprimentos constrangidos e olhos desviados. No corredor de cereais, encontrei Janaína Toledo, minha ex-companheira do círculo de oração. Passamos inúmeras terças-feiras à noite juntas, tomando café e discutindo as escrituras, apoiando-nos mutuamente através de divórcios e mortes e das lutas cotidianas que preenchem a vida das mulheres. Quando sua filha engravidou aos 16 anos, fui eu quem ela ligou às 2 da manhã, chorando e perguntando o que havia feito de errado como mãe. Agora, ela estava paralisada perto da caixa de cereal, a mão a meio caminho do pacote, como se minha presença a tivesse transformado em pedra. Janaína, eu disse suavemente, esperando que de alguma forma pudéssemos voltar à fácil camaradagem que compartilhamos por tantos anos. Ela se virou e vi seu rosto percorrer múltiplas emoções. Surpresa, desconforto e, finalmente, um tipo de distância calculada que eu nunca havia visto nela antes. Helena. A maneira como ela disse meu nome, cuidadosa e comedida, me disse tudo o que eu precisava saber sobre onde estava nossa amizade agora. Eu não esperava ver você por aí tão cedo. Cedo. Como se eu devesse estar escondida em algum lugar, envergonhada de mostrar meu rosto em público. Como se as acusações contra Marcelo exigissem que eu me retirasse do mundo até que... O quê? Até que as pessoas decidissem que eu havia sofrido o suficiente por crimes com os quais eu não tinha nada a ver? A vida continua, eu disse. Embora naquele momento parecesse mais que a vida estava me arrastando contra minha vontade. Eu ainda preciso comer. Janaína assentiu, mas já havia começado a se afastar, colocando distância física entre nós, como se o que quer que tivesse contaminado minha família pudesse de alguma forma se espalhar para a dela. Bem, eu preciso buscar minha neta na escola. Ela gesticulou vagamente em direção à saída, embora a aula só fosse terminar dali a horas. Eu a observei se apressar, abandonando o carrinho de compras no meio do corredor. Itens que ela havia selecionado cuidadosamente, massa orgânica, vegetais frescos, o iogurte caro que o marido gostava, de repente menos importantes do que escapar de uma conversa comigo. No caixa, me encontrei atrás de Dorothy Tanaka, sem parentesco com minha vizinha Dona Akemi, apesar do sobrenome de origem semelhante. Dorothy tinha sido enfermeira de Antônio durante seus meses finais. Segurou minha mão enquanto eu assinava papéis que não queria entender. Chorou comigo no dia em que decidimos interromper os tratamentos que só prolongavam seu sofrimento. Ela esteve em seu funeral, trouxe comida para minha casa por semanas depois, verificou-me regularmente durante aqueles primeiros meses terríveis de viuvez. Eu a considerava mais do que uma profissional de saúde. Ela havia se tornado família durante nosso momento mais sombrio. Agora, ela estava rigidamente na minha frente, seus ombros tensos, claramente ciente da minha presença, mas recusando-se a reconhecê-la. Quando a caixa, uma jovem que provavelmente nem sabia meu nome, chamou próxima, Dorothy praticamente fugiu, saindo sem sequer pegar seu recibo. A mensagem era clara. Qualquer conforto e comunidade que eu havia construído aqui ao longo de 2 décadas, quaisquer relacionamentos que eu havia nutrido através de alegrias e tristezas compartilhadas, haviam evaporado da noite para o dia. Eu não era mais Helena Guimarães, a viúva que era voluntária na igreja, que levava sopa para vizinhos doentes, que se lembrava dos aniversários e datas comemorativas de todos. Eu era agora Helena Guimarães, mãe do homem que roubou o fundo da igreja. A caixa, que Deus abençoe seu jovem coração, me tratou com a mesma indiferença alegre que mostrava a todos os clientes. Achou tudo bem hoje? Ela perguntou, escaneando minhas compras modestas. Leite, pão, uma pequena embalagem de sopa que me alimentaria por 2 dias se eu fosse cuidadosa. Sim, obrigada. Minha voz saiu menor do que eu pretendia, mas ao me entregar o troco, notei a mulher atrás de mim na fila recuar.
criando um espaço desnecessário entre nós. Não dramaticamente, nem de forma óbvia, mas o suficiente para deixar claro que ela também não queria nada com Helena Guimarães e com a nuvem tóxica que agora cercava seu nome. Caminhando para casa com meus mantimentos, passei pelo parque onde levei Marcelo quando criança, onde ele aprendeu a andar de bicicleta e brincou nos balanços até que o pai o chamasse para jantar. Um grupo de mulheres estava sentado nos bancos, observando seus próprios filhos brincar, sua conversa animada, até que me avistaram me aproximando. A conversa parou abruptamente. Olhos que antes continham calor e boas-vindas, agora seguiam meu movimento com o tipo de atenção cuidadosa que se daria a um animal selvagem, reconhecendo a presença enquanto mantinham distância segura. Eu conhecia essas mulheres há anos. Havia celebrado as formaturas de seus filhos, levado travessas de comida quando seus maridos perderam o emprego, ouvido suas preocupações sobre adolescentes, casamentos e pais idosos. Éramos unidas pelas experiências comuns da maternidade, pela compreensão compartilhada de que criar filhos em uma cidade pequena significava que todos cuidavam dos filhos uns dos outros. Agora eu não fazia mais parte dessa rede invisível de apoio mútuo. Eu era a mãe cujo filho havia se desviado, cuja incapacidade de criar seu filho adequadamente havia de alguma forma ameaçado a segurança de suas próprias famílias. Enquanto eu passava por seu banco, uma delas, Linda Harrison, cujo filho jogava futebol com Marcelo na infância, realmente se moveu para proteger sua filha da minha vista, como se me ver pudesse de alguma forma corromper a criança. O gesto me atingiu como um golpe físico. Era assim que as pessoas me veriam agora, não como uma vítima dos supostos crimes de meu filho, mas como de alguma forma cúmplice, de alguma forma responsável por não ter conseguido impedir o que ele se tornou. Quando cheguei em casa, o saco de papel contendo meus mantimentos parecia pesar 100 quilos. Não por causa do seu conteúdo, mas por causa do que a ida às compras havia me mostrado sobre minha nova realidade. Eu estava sendo apagada da comunidade que chamei de lar por mais de 20 anos. Não dramaticamente, não através de confrontos abertos ou palavras raivosas, mas através do processo silencioso e devastador do exílio social. Pessoas que antes buscavam minha companhia, agora atravessavam ruas para me evitar. Amigos que compartilhavam seus segredos mais profundos agora me tratavam como uma estranha que preferiam esquecer. Dentro da minha cozinha, guardei os poucos itens que havia comprado e sentei-me à mesa onde Antônio e eu havíamos compartilhado milhares de refeições, onde Marcelo havia feito sua lição de casa, onde eu havia escrito notas de agradecimento e cartões de Natal, e todas as pequenas correspondências que me conectavam às vidas dos meus vizinhos. O silêncio na casa soava diferente agora, não pacífico, mas abandonado, como o silêncio que se instala em lugares onde as pessoas costumavam viver, mas não vivem mais. Eu entendi, com a clareza cortante que acompanha a devastação completa, que isso era apenas o começo. Amanhã traria mais olhos desviados, mais conversas que paravam quando eu entrava nos cômodos, mais amigos que de repente descobriam assuntos urgentes em outro lugar sempre que me viam chegando. Os laços que passei décadas construindo, através da fé compartilhada, lutas comuns, as simples interações diárias que entrelaçam as pessoas em comunidades, haviam sido cortados tão precisamente como se alguém tivesse pegado tesouras para os fios que conectavam minha vida à de todos os outros. E a parte mais cruel era que eu ainda amava todos eles. Ainda me importava com suas lutas, ainda queria ajudar quando sofriam, ainda sentia afeto genuíno por pessoas que não podiam mais se permitir sentir o mesmo por mim. Eu estava aprendendo o que significava se tornar invisível enquanto ainda respirava, assistir relacionamentos morrerem enquanto as pessoas neles permaneciam vivas e bem, apenas não mais dispostas a me incluir em sua definição de quem merecia seu tempo e atenção. O escritório do Dr. Guilherme cheirava a couro antigo e desilusão. Ele havia cuidado do inventário de Antônio, sendo nada além de profissional e gentil durante os piores meses da minha vida. Agora ele estava sentado à minha frente com a mesma pasta bege que parecia conter todo o meu futuro, sua expressão cuidadosamente neutra de uma forma que fazia minhas mãos tremerem. Helena, serei direto com você, ele disse, ajustando os óculos. A evidência contra Marcelo é substancial. Registros bancários, assinaturas forjadas,
logs de transação que abrangem 8 meses. E seu nome? Ele pausou, claramente desconfortável. Seu nome e CPF aparecem em documentos que você nunca assinou. Eu encarei os papéis que ele espalhou sobre a mesa como cartas de tarô prevendo um desastre. Números que não significavam nada para mim. Assinaturas que pareciam as minhas, mas eram estranhas. Contas bancárias que eu nunca abri ostentando meu nome em negrito. Eu não entendo nada disso, sussurrei. Como ele pôde usar minhas informações sem que eu soubesse? Roubo de identidade dentro de famílias é mais comum do que as pessoas imaginam, Guilherme explicou gentilmente. Os filhos muitas vezes têm acesso às informações pessoais dos pais. Marcelo morou com você por 18 anos. Ajudou você com a papelada depois que Antônio morreu. Ele teria tido múltiplas oportunidades de memorizar seu CPF, forjar sua assinatura. As palavras me atingiram como golpes físicos. Cada vez que pedi a Marcelo para me ajudar com contas, cada ocasião em que minha artrite dificultou a escrita e ele se ofereceu para assinar documentos para mim, cada momento de confiança entre mãe e filho. Tudo isso agora torcido em evidência da minha própria ingenuidade. O promotor quer entrevistá-la, Guilherme continuou. Eles precisam estabelecer se a senhora tinha algum conhecimento das atividades de Marcelo. Eu estarei lá, é claro. Mas, Helena... Ele se inclinou para a frente, sua voz baixando. Eles farão perguntas difíceis sobre suas finanças, seu relacionamento com Marcelo, seu envolvimento nas atividades da igreja. Algumas pessoas podem se perguntar como uma mãe poderia estar completamente alheia ao comportamento do filho. Algumas pessoas. A frase pairou no ar entre nós, pesada de implicações. Não apenas as autoridades, meus vizinhos, meus ex-amigos, todos que já haviam começado a me olhar com suspeita e julgamento. Naquela noite, finalmente criei coragem para visitar Marcelo na prisão. O presídio estadual ficava nos arredores da cidade como um monumento de concreto a promessas quebradas e sonhos fracassados. Eu havia passado por ele incontáveis vezes ao longo dos anos, nunca imaginando que um dia atravessaria suas portas como algo diferente de uma cidadã preocupada votando em medidas orçamentárias. A sala de visitas era exatamente o que se esperaria. Luzes fluorescentes fortes, cadeiras de plástico aparafusadas ao chão, vidro grosso separando o mundo exterior das pessoas que haviam perdido o direito de viver nele livremente. Tudo projetado para tirar a dignidade, para deixar clara a distância entre o inocente e o culpado. Quando trouxeram Marcelo, mal o reconheci. Meu filho, que sempre se orgulhou de sua aparência, que usava camisas passadas e sapatos lustrados para o trabalho no banco, agora vestia um uniforme laranja folgado em seu corpo. Seu cabelo, geralmente perfeitamente penteado, estava espetado em ângulos estranhos. Mas foram seus olhos que realmente partiram meu coração, vazios de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, como se algo essencial tivesse sido drenado dele. Ele pegou o telefone do seu lado do vidro e eu fiz o mesmo. Minha mão tremendo enquanto o segurava na orelha. Mãe, sua voz falhou na única palavra. Marcelo. Pressionei minha mão livre contra o vidro, desejando poder tocá-lo, abraçá-lo, de alguma forma preencher a distância entre nós que parecia mais do que apenas separação física. Ajude-me a entender. Por favor, ajude-me a entender o que aconteceu. Ele desviou o olhar, sua mandíbula trabalhando como se estivesse tentando encontrar palavras que não existiam. Eu não posso explicar isso de uma forma que faça sentido para você. Tente. Eu sou sua mãe. Eu te amo desde antes de você dar o primeiro suspiro. O que quer que você tenha feito, o que quer que tenha levado a isso, eu preciso saber por que meu nome está em documentos que eu nunca assinei. Mãe, por favor, não. Sua voz quebrou completamente. Não torne isso mais difícil do que já é. Mais difícil para quem? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Marcelo, eles estão dizendo que você roubou dinheiro da igreja, do fundo que ajuda famílias quando perdem o emprego, que paga remédios para pessoas que não podem pagar. Eles estão dizendo que você usou meu nome para fazer isso. Ele estremeceu como se eu o tivesse estapeado. Eu sei o que eles estão dizendo. Então me diga que não é verdade. Olhe-me nos olhos e diga-me que meu filho não roubou de viúvas e famílias lutando para colocar comida na mesa. O silêncio se esticou entre nós, preenchido apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes e pelos sons distantes de outras conversas acontecendo em outras línguas de desgosto e decepção.
Eu não posso te dizer isso. Ele finalmente sussurrou. A admissão me atingiu como um caminhão. Até aquele momento, alguma parte de mim estava agarrada à possibilidade de que tudo fosse um erro terrível, que meu filho fosse inocente, que de alguma forma o sistema tivesse entendido tudo errado. Por quê? A palavra saiu como um mero sopro. Por que você faria isso? E por que você me arrastaria para isso? Eu pensei que poderia consertar antes que alguém notasse. Pensei que poderia colocar o dinheiro de volta e ninguém jamais saberia. Colocar de volta de onde? Marcelo, para onde foi o dinheiro? Ele olhou para mim então, realmente olhou para mim, e eu vi algo em sua expressão que fez meu sangue gelar. Não culpa, nem vergonha, mas medo. Medo cru, animal, que ia mais fundo do que constrangimento ou arrependimento. Eu também não posso te dizer isso, mãe. Não posso te dizer nada que possa ajudar, porque ajudar só pioraria as coisas para nós dois. Pioraria como? Marcelo, eu já estou perdendo tudo. As pessoas atravessam a rua para me evitar. Amigos que tenho há 20 anos não fazem contato visual. A igreja que frequentei a vida adulta inteira parece um território estrangeiro. Como algo poderia ser pior do que isso? Ele se levantou abruptamente, a cadeira de plástico raspando no chão. Você não entende. Não se trata do dinheiro. Não se trata da igreja. Trata-se de... Ele se conteve, balançando a cabeça. Eu tenho que ir. Marcelo, espere! Mas ele já estava se afastando. Seu uniforme laranja desaparecendo pela porta de metal que separava a área de visitação de seja lá qual inferno o esperava do outro lado. Eu dirigi para casa em transe, suas palavras ecoando em minha mente. Não se trata do dinheiro. Não se trata da igreja. Sobre o que mais poderia ser? A casa parecia ainda mais vazia quando voltei, se tal coisa fosse possível. Sentei-me à minha mesa de cozinha com uma xícara de chá que esfriou enquanto eu tentava dar sentido a uma conversa que só havia aprofundado o mistério em torno das ações do meu filho. Naquela noite, deitada na cama e olhando para o teto, me peguei pensando na mulher que eu era há apenas uma semana. Helena Guimarães, membro respeitada da comunidade, fiel devota da igreja, mãe orgulhosa de um filho que trabalhava no banco e ligava todos os domingos depois do culto para saber se eu estava bem. Aquela mulher parecia uma personagem de um livro que eu havia lido há muito tempo. Alguém cuja vida tinha sido tão simples e direta que eu mal conseguia me lembrar de como era habitar sua pele. A mulher que eu era agora não tinha ideia de quem seu filho realmente era. Nenhuma compreensão de por que ele havia destruído a vida de ambos. Nenhuma noção de como navegar em um mundo onde sua mera presença deixava outras pessoas desconfortáveis. A manhã de terça-feira trouxe uma batida na minha porta que eu estava temendo. O pastor Elias estava na minha varanda, sua expressão geralmente calorosa substituída por algo mais cauteloso, mais cuidadoso. Trabalhamos juntos em dezenas de comitês da igreja. Compartilhamos café e conversas depois de inúmeros cultos. Oramos juntos durante a doença de Antônio. Helena, ele disse, tirando o chapéu. Espero que não se importe que eu tenha vindo. Claro que não. Moon. Eu me afastei para deixá-lo entrar, embora tudo em sua postura sugerisse que esta não era uma visita social. Sentamos na minha sala de estar, o mesmo cômodo onde ele veio para discutir o culto memorial de Antônio, onde planejamos apresentações de Natal e celebrações de Páscoa, onde ele ofereceu conforto durante os meses sombrios da minha viuvez. Quero que saiba que não a considero responsável pelas ações de Marcelo. Ele começou. E senti uma ponta de esperança de que talvez, apenas talvez, uma pessoa em minha vida permanecesse inalterada por esta catástrofe. Obrigada, eu disse. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. No entanto, ele continuou, e essa única palavra extinguiu a esperança antes que pudesse se enraizar totalmente. A diretoria da igreja me pediu para falar com você sobre sua participação contínua em nossa congregação. As palavras me atingiram como um golpe físico. Minha igreja, o lugar onde encontrei Deus depois de anos lutando com a fé, onde fui batizada aos 35 anos, onde me casei com Antônio, e batizei Marcelo, e me despedi do meu marido. Eles estavam me pedindo para sair. Eu não entendo, eu disse, embora entendesse perfeitamente. Eu não fiz nada de errado. Ninguém está dizendo que você fez. Mas, Helena, você precisa entender a posição em que isso nos coloca. O dinheiro que Marcelo supostamente roubou estava destinado ao nosso programa de assistência comunitária.
Famílias que dependem desse fundo agora estão sem ajuda por causa do que seu filho fez. E o senhor acha que minha presença tornaria isso de alguma forma pior? O pastor Elias parecia desconfortável, suas mãos mexendo no chapéu. Alguns membros da congregação sentem que ter você continuando a participar das atividades da igreja, especialmente dado seu envolvimento no Comitê de Supervisão Financeira, envia a mensagem errada sobre responsabilidade. Meu envolvimento no Comitê de Supervisão Financeira. 3 anos de serviço voluntário, ajudando a garantir que as doações fossem alocadas adequadamente para ajudar pessoas em crise. A ironia não me escapou de que meu próprio filho estava roubando dos mesmos fundos que eu ajudei a proteger. Eu entendi, eu disse calmamente. Então o Senhor está me pedindo para encontrar outra igreja. Estou pedindo para você considerar tirar um tempo enquanto essa situação se resolve. Até que o caso de Marcelo seja resolvido. Até que possamos reconstruir o fundo. Até que a comunidade tenha tido tempo para se curar. Até que a comunidade tenha tido tempo para se curar. Como se minha presença fosse uma ferida que precisasse de tratamento. Uma fonte de dor contínua, que só poderia ser aliviada pela minha ausência. 3 semanas após a visita do pastor Elias, parei de sair de casa, exceto para necessidades absolutas. O mercado do Zeca havia se tornado um teste de fogo de conversas sussurradas e olhares apontados. A farmácia onde eu comprava os remédios de Antônio por anos agora parecia um território inimigo, onde até os balconistas adolescentes pareciam saber da minha história e me julgar por ela. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida, assombrando as margens de uma comunidade que antes me abraçava. A caixa de correio no final da minha entrada parecia estar a quilômetros de distância, embora não pudesse estar a mais de 50 passos da minha porta. Cada viagem para coletar contas e cartões de simpatia, sim, as pessoas ainda enviavam, como se Marcelo tivesse morrido em vez de ter sido preso. Exigia reunir coragem que eu não tinha mais certeza de possuir. A casa parecia estar encolhendo ao meu redor. Cômodos que antes pareciam aconchegantes agora pareciam claustrofóbicos. A cozinha onde preparei milhares de refeições para minha família, agora ecoava com vazio toda vez que eu abria um armário ou pegava um único prato para meus jantares solitários. A sala de estar onde Antônio e eu assistíamos ao noticiário noturno e discutíamos nossos dias, agora parecia projetada para 2 pessoas. Seu arranjo de móveis, um lembrete constante de que eu estava sozinha de maneiras que nunca imaginei ser possível. O sono havia se tornado esquivo, afugentado por perguntas sem respostas e uma culpa que parecia ficar mais pesada a cada noite. Eu me pegava acordada às 3 da manhã, olhando para o teto e revivendo cada conversa que já tive com Marcelo, procurando por pistas que perdi, sinais de alerta que ignorei, momentos em que eu deveria ter sabido que algo estava terrivelmente errado. Eu fui uma mãe ruim? A pergunta me assombrava mais do que qualquer outra. Eu criei Marcelo sozinha depois que Antônio morreu, quando o menino tinha apenas 14 anos. Eu fui muito tolerante? Muito confiante? Eu falhei em ensiná-lo o certo e o errado? Ou eu, de alguma forma, modelei o tipo de comportamento que fazia o roubo parecer aceitável? Lembrei-me da noite em que ele se formou no ensino médio. O quão orgulhosa eu estava ao vê-lo atravessar aquele palco com sua beca. O banco havia lhe oferecido um emprego logo após o ensino médio. Bom salário, oportunidade de ascensão, o tipo de emprego estável que os pais sonham para seus filhos. Pensei que havia feito algo certo, que apesar dos desafios da maternidade solo, eu havia criado um filho que seguiria seu caminho no mundo com honestidade e sucesso. Agora eu me perguntava se aquele orgulho havia sido mal colocado, se eu estava me congratulando por criar um criminoso que era simplesmente melhor em esconder sua verdadeira natureza do que eu em reconhecê-la. A pior parte era o silêncio do próprio Marcelo. Sem cartas, sem telefonemas, sem tentativas de explicar ou se desculpar ou me ajudar a entender o que o havia levado a destruir a vida de ambos. Era como se o filho que eu conhecia há 28 anos tivesse simplesmente deixado de existir, substituído por um estranho que tinha seu rosto, mas nenhum de seu coração. Eu havia escrito cartas para ele, páginas e páginas de perguntas e apelos e expressões de amor que pareciam cada vez mais desesperadas a cada rascunho, mas eu nunca as enviei. Qual era o sentido de derramar meu coração para alguém que havia deixado claro que não tinha nada a me dizer?
As senhoras da igreja pararam de trazer travessas de comida após a primeira semana. Eu entendi o porquê. Como confortar alguém cujo filho roubou da mesma organização que você está representando? Mas a ausência daquelas pequenas gentilezas, aqueles gestos que me sustentaram durante a morte de Antônio e os primeiros anos de viuvez, parecia um outro tipo de abandono. Dona Akemi ainda me visitava ocasionalmente, aparecendo na minha porta com mantimentos ou simplesmente sentando-se comigo em silêncio, enquanto eu tentava processar a destruição de tudo que eu pensava saber sobre minha vida. Ela nunca fazia perguntas que eu não pudesse responder, nunca oferecia conselhos que eu não pudesse seguir. Ela apenas sentava comigo na minha dor, entendendo que, às vezes, a coisa mais valiosa que uma pessoa pode oferecer a outra é a simples presença. Sabe, ela disse uma tarde enquanto estávamos sentadas na minha cozinha tomando chá. Na China, temos um ditado: o bambu que enverga é mais forte que o carvalho que quebra. Você pensa que está quebrando, mas talvez esteja apenas envergando. Eu queria acreditar nela, mas envergar implicava flexibilidade, resiliência, a capacidade de retornar a uma posição ereta assim que a tempestade passasse. Eu me sentia mais como gravetos, secos, quebradiços, prontos para desmoronar ao menor toque. As contas continuavam chegando, é claro. As empresas de serviços públicos e os provedores de cartão de crédito não se importavam com tragédias pessoais ou escândalos familiares. Eles queriam seus pagamentos em dia, independentemente de seu filho ter destruído sua reputação e sua paz de espírito. Eu me peguei racionando eletricidade, mantendo o aquecedor baixo o suficiente para que eu precisasse de suéteres dentro de casa, calculando se poderia pagar tanto os mantimentos quanto a conta de telefone na mesma semana. O seguro de vida de Antônio havia sido suficiente para quitar a casa, mas as despesas mensais de manutenção de propriedade e serviços públicos com a renda fixa de uma viúva sempre exigiram um orçamento cuidadoso. Agora, com os honorários advocatícios drenando o pouco de economia que eu havia conseguido acumular, até o básico estava se tornando um luxo que eu não tinha certeza se poderia pagar. Os honorários do advogado por si só eram impressionantes. O Dr. Guilherme Freitas havia sido gentil com planos de pagamento, mas defender-se contra acusações de ser cúmplice dos crimes do seu próprio filho aparentemente exigia taxas horárias que teriam me parecido impossíveis apenas um mês antes. Cada consulta, cada revisão de documento, cada telefonema somava um total que representava mais dinheiro do que eu jamais tive acesso de uma só vez. Eu comecei a vasculhar as coisas de Antônio, cômodo por cômodo, procurando por algo de valor que pudesse ajudar a pagar a defesa de Marcelo. 22 anos de casamento deixam para trás muitas posses acumuladas, ferramentas na garagem, livros nas prateleiras, roupas em armários que cheiram levemente a colônia mesmo depois de 11 anos. A maior parte era inútil para qualquer um, exceto para mim, itens cujo valor residia na memória e não no valor monetário. Mas havia algumas coisas: seu relógio, sua coleção de moedas, o rifle de caça que ele herdou do pai, que poderiam render dinheiro suficiente para ajudar. A ideia de vender os pertences de Antônio para pagar a defesa legal de Marcelo parecia outro tipo de traição, outra forma pela qual as ações de meu filho estavam me forçando a sacrificar pedaços da vida que construí com o pai dele. Foi ao vasculhar a escrivaninha de Antônio no quarto de hóspedes que encontrei algo que me paralisou. Um envelope bege enfiado entre velhas declarações de imposto de renda e documentos de seguro, marcado com o nome de Marcelo na caligrafia cuidadosa de Antônio. Dentro, uma carta datada de 3 anos atrás, pouco antes do declínio final de Antônio. A caligrafia estava trêmula. O câncer já havia começado a afetar sua coordenação, mas as palavras eram claras o suficiente. Helena, começava, se você estiver lendo isto, eu já me fui e algo aconteceu com Marcelo que eu esperava que nunca acontecesse. Eu suspeitei por meses que nosso filho está em apuros, do tipo que vai mais fundo do que problemas de dinheiro ou estresse no trabalho. Ele tem feito perguntas sobre suas finanças, sobre apólices de seguro, sobre bens de maneiras que não parecem curiosidade inocente. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu continuava a ler. Tentei falar com ele, mas ele se fecha toda vez que menciono algo sério. Há um desespero nele que me assusta, Helena. Acho que ele se envolveu com pessoas que não aceitarão um não como resposta.
Não sei os detalhes porque ele não me conta, mas sei que nosso menino está metido em algo que pode destruí-lo. A carta continuava por 2 páginas, detalhando as suspeitas e medos de Antônio, suas tentativas fracassadas de fazer Marcelo confidenciar nele, sua crescente certeza de que o que quer que estivesse acontecendo acabaria vindo à tona de maneiras que machucariam todos os envolvidos. Estou deixando isso para você, porque se algo acontecer depois que eu me for, você precisa saber que Marcelo não está agindo inteiramente por sua livre vontade. Eu acho que ele está sendo coagido, chantageado ou ameaçado a fazer coisas que ele nunca teria escolhido por conta própria. Nosso filho sempre foi fraco quando se trata de resistir à pressão, mas ele não é mau. O que quer que ele faça, quaisquer que sejam as escolhas que ele faça, lembre-se que o menino que segurou sua mão durante as tempestades e chorou quando acidentalmente pisou em uma aranha ainda está lá em algum lugar. A carta terminava com instruções para procurar informações adicionais escondidas em sua cópia da Bíblia que ele guardava ao lado da cama durante sua doença. A mesma Bíblia que eu estava evitando desde sua morte, porque era muito doloroso tocar, muito cheia de memórias de seus meses finais, quando ele recorreu às Escrituras em busca de conforto que eu não podia fornecer. Eu coloquei a carta de lado com as mãos que não paravam de tremer, minha mente cambaleando com as implicações. Antônio sabia. Suspeitava que algo estava errado anos antes da prisão de Marcelo. Tentou me avisar do além-túmulo sobre perigos que eu era ingênua demais ou confiante demais para reconhecer. Mas, mais importante, ele acreditava que Marcelo estava sendo forçado a agir, em vez de escolher livremente. O homem que conhecia nosso filho melhor do que ninguém, que o criou durante seus anos de formação com o tipo de sabedoria paciente que eu sempre admirei, havia olhado para a situação e visto coerção em vez de simples ganância. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de desespero. Não esperança exatamente. Eu ainda não estava pronta para isso, mas algo menor e mais hesitante. Possibilidade. A chance de que pudesse haver mais nesta história do que eu havia conseguido ver. Mais nas ações de meu filho do que simples traição e ganância. Eu caminhei até o quarto onde Antônio passou seus meses finais, onde eu lia para ele de livros que ele não conseguia mais segurar e o ajudava a tomar medicamentos que prometiam conforto, se não a cura. A Bíblia estava na sua mesinha de cabeceira exatamente onde eu a deixei no dia em que ele morreu, coberta por uma fina camada de poeira que falava da minha incapacidade de encarar os lembretes do seu sofrimento. Com mãos que mal pareciam minhas, peguei o volume de couro gasto e comecei a procurar o que quer que Antônio tivesse escondido ali, seja lá qual presente final ele havia deixado para me ajudar a entender o filho cujas ações haviam despedaçado a vida de ambos. Eu não tinha ideia do que encontraria, mas pela primeira vez desde aquele telefonema matinal do delegado, senti que ainda poderia haver peças do quebra-cabeça que eu não tinha visto. E talvez, apenas talvez, essas peças me ajudassem a entender não apenas o que Marcelo havia feito, mas por quê. As respostas estavam lá, esperando nas páginas de um livro que eu estava com o coração partido demais para abrir. Tudo o que eu tinha que fazer era encontrar a coragem de olhar. A Bíblia se abriu como se estivesse esperando por mim todos esses anos. Antônio havia marcado certas passagens com um marca-texto amarelo, versículos sobre justiça e proteção, e sobre defender aqueles que não podiam se defender. Mas não foi a escritura destacada que me fez prender a respiração. Foi o que caiu de entre as páginas dos Salmos. Uma fotografia, dobrada ao meio e gasta nas bordas pelo manuseio. Eu a desdobrei cuidadosamente, e meu mundo se inclinou novamente, mas desta vez em direção a algo que poderia ter sido compreensão em vez de confusão. A imagem mostrava Marcelo parado do lado de fora de um prédio que eu não reconhecia, mas ele não estava sozinho. 3 homens o cercavam. E mesmo na fotografia granulada, a linguagem corporal deles era inconfundivelmente ameaçadora. Um deles tinha a mão no ombro de Marcelo de uma forma que parecia mais contenção do que amizade. Outro estava perto o suficiente para que o rosto de Marcelo mostrasse claro desconforto, medo até. No verso, na caligrafia trêmula de Antônio, 15 de março de 2019, Marcelo se encontrando com associados de Vicente Carelli. Esquema de agiotagem confirmado. Vicente Carelli. Até eu conhecia esse nome.
Todos em nossa região haviam ouvido cochichos sobre a família Carelli, sobre seu envolvimento em negócios que operavam nas sombras do comércio legítimo. Mas eu nunca imaginei que meu filho pudesse ter qualquer conexão com pessoas assim. Continuei a vasculhar a Bíblia com dedos trêmulos, encontrando mais fotografias escondidas entre as páginas. Marcelo saindo de um prédio de escritórios no centro que agora eu reconhecia como o endereço de várias empresas que foram investigadas pela Polícia Federal ao longo dos anos. Marcelo entrando em um carro com placas que Antônio havia anotado em um pequeno pedaço de papel. O rosto de Marcelo em cada imagem mostrando a mesma expressão, medo mal disfarçado sob uma máscara de conformidade forçada. Entre as páginas de provérbios, encontrei um pendrive, USB Drive, preso à encadernação. Antônio sempre foi mais confortável com tecnologia do que eu, mas ele me ensinou o suficiente sobre computadores para saber que pendrives continham arquivos, informações, evidências. Meu laptop era antigo, uma máquina que Marcelo havia me ajudado a comprar quando eu finalmente admiti que e-mail e banco online eram necessidades em vez de luxos para uma mulher morando sozinha. Levou vários minutos para ligar, e minhas mãos tremeram enquanto eu inseria o drive e esperava pelo que quer que Antônio tivesse preservado para eu descobrir. A pasta continha dezenas de documentos. Extratos bancários que não eram nossos, mostrando transações em valores que faziam minha modesta conta poupança parecer troco. Fotografias de Marcelo se encontrando com os mesmos homens em vários locais da cidade. Impressões de e-mail que faziam meu estômago embrulhar com suas implicações. Uma cadeia de e-mails, aparentemente encaminhada a Antônio por alguém cuja identidade estava censurada, mostrava correspondência entre Marcelo e alguém identificado apenas como VC. As mensagens eram breves, clínicas, mas seu significado era claro o suficiente até mesmo para alguém que nunca esteve envolvido em nada mais perigoso do que um bazar da igreja. Pagamento devido até o dia 15, sem extensões. Preciso de mais tempo. Posso conseguir até o final do mês. Tempo é um luxo que você não pode pagar. Discutimos as consequências. Por favor, eu encontrarei outra maneira. A maneira já está escolhida. As contas da sua mãe fornecem garantia suficiente. As contas da minha mãe. Eles estavam me ameaçando, me usando como alavanca contra meu filho, forçando-o a escolher entre me proteger e cometer crimes que destruiriam a vida de ambos. Rolei por mais e-mails, montando uma história que partiu meu coração por razões inteiramente diferentes do que havia quebrado durante o último mês. Marcelo não se propôs a roubar da igreja ou forjar minha assinatura ou destruir a reputação da nossa família. Ele foi encurralado por pessoas que entendiam exatamente como manipular o amor de um filho por sua mãe. A linha do tempo ficou mais clara à medida que eu lia. 3 anos atrás, pouco depois de Marcelo ter começado a trabalhar no banco, ele pegou o dinheiro emprestado das pessoas erradas. Não para drogas ou jogos de azar ou quaisquer dos vícios que poderiam ter explicado suas escolhas desesperadas, mas para pagar tratamentos experimentais contra o câncer que o plano de saúde não cobriria. Tratamentos para Antônio, durante aqueles meses finais quando estávamos dispostos a tentar qualquer coisa para ganhar mais tempo. As contas médicas legítimas tinham sido impressionantes, mas nós as gerenciamos através de planos de pagamento e o esgotamento gradual de nossas economias. O que eu não sabia era que Marcelo havia procurado financiamento adicional de fontes que operavam fora do sistema financeiro convencional. Pessoas que não aceitavam, eu não posso pagar, como resposta final. Quando Antônio morreu, Marcelo devia à organização de Vicente Carelli mais de R$60 mil. Dinheiro que havia comprado para meu marido 4 meses extras de vida, tratamentos que nos deram mais tempo juntos, embora não tivessem sido capazes de salvá-lo. Dinheiro que veio com taxas de juros e métodos de cobrança que nenhum credor legítimo jamais empregaria. O pendrive continha gravações também. Conversas telefônicas que Antônio aparentemente conseguiu capturar entre Marcelo e seus credores. Sua voz implorando por mais tempo, prometendo encontrar maneiras de pagar que não envolveriam atividade criminosa. As vozes deles, calmas e objetivas, enquanto explicavam exatamente o que aconteceria com sua mãe se a dívida não fosse satisfeita de acordo com seus termos. Bancos têm sistemas de segurança, Sr. Guimarães, mas casas não. Mulheres idosas morando sozinhas são vulneráveis de maneiras que jovens como o senhor deveriam considerar cuidadosamente.
A voz do meu filho na gravação, quebrada e desesperada. Ela nunca machucou ninguém na vida. Isso é entre você e eu. Não, filho. Isso se tornou sobre ela no momento em que você decidiu que a assinatura dela valia R$ 60.000 em documentos de empréstimo forjados. Agora você trabalha para nós até que a dívida seja satisfeita. Mais juros. Mais o custo da nossa paciência. Eu tive que parar a gravação, minhas mãos tremendo demais para controlar o mouse. Marcelo não estava roubando por ganância ou direito ou falha moral. Ele estava me protegendo de pessoas que não teriam hesitação em prejudicar uma viúva idosa para cobrar uma dívida que seu filho não podia pagar. O fundo da igreja não tinha sido sua primeira escolha. Percebi enquanto continuava a ler. Os e-mails mostravam meses dele tentando encontrar outras soluções. Empréstimos legítimos, segundos empregos, até mesmo tentando vender seu carro e móveis. Mas a organização de Vicente Carelli tinha requisitos específicos para como suas dívidas seriam satisfeitas, e esses requisitos envolviam Marcelo usando sua posição no banco para movimentar dinheiro de maneiras que não seriam imediatamente detectadas. Eles estudaram sua situação cuidadosamente, identificaram seu acesso às contas da igreja através de seu trabalho nos comitês de supervisão financeira, reconheceram que a reputação de sua mãe na comunidade forneceria a cobertura perfeita para transações que de outra forma levantariam suspeitas. Eles transformaram o amor de Marcelo por mim e sua posição de confiança em nossa comunidade em armas contra ele. O documento final no Drive era uma carta de Antônio para mim, escrita naquelas últimas semanas quando ele ficou muito fraco para falar por longos períodos, mas sua mente permaneceu afiada. Helena, quando você ler isso, eu terei partido, e Marcelo estará enfrentando consequências por escolhas que ele fez por amor, e não por egoísmo. Eu sei disso porque eu o confrontei sobre as fotografias, sobre minhas suspeitas, sobre o medo que eu via em seus olhos toda vez que alguém ligava para casa e ele insistia em atender primeiro. Ele desabou e me contou tudo. Sobre o dinheiro que ele pegou emprestado para pagar tratamentos que poderiam salvar minha vida. Sobre as pessoas que estavam ameaçando machucar você se ele não encontrasse maneiras de pagá-los de volta com juros que se acumulavam mais rápido do que ele poderia ganhar dinheiro honesto. Sobre as noites sem dormir que ele passava tentando encontrar soluções que não destruíssem a vida de nenhum de nós. Eu disse a ele para ir à polícia, para contar a verdade para você, para encontrar maneiras legais de lidar com pessoas que operam fora da lei. Mas ele estava convencido de que envolver as autoridades só colocaria você em mais perigo, que pessoas como a organização Carelli tinham maneiras de alcançar lugares onde a lei deveria fornecer proteção. Quero que você saiba que nosso filho cometeu crimes, mas ele os cometeu como atos de amor em vez de traição. Ele escolheu sacrificar sua própria liberdade e reputação em vez de permitir que estranhos machucassem a mãe que o criou, com nada além de bondade e integridade. Estou deixando esta evidência para você porque Marcelo não se defenderá. Ele aceitou que suas escolhas serão julgadas por suas consequências, em vez de suas motivações. Mas você merece saber que o filho que você criou ainda é o mesmo menino que segurou sua mão durante as tempestades. As circunstâncias mudaram, mas seu coração não. Fechei o laptop e sentei na escuridão crescente da minha sala de estar, sentindo como se tivesse sido virada do avesso e remontada em uma configuração completamente diferente. Tudo o que eu havia acreditado sobre a traição de Marcelo, tudo o que eu havia questionado sobre minha própria criação, tudo o que eu havia presumido sobre suas motivações, tudo isso havia sido baseado em informações incompletas. Meu filho não havia me traído. Ele havia tentado me proteger, mesmo ao custo de sua própria liberdade. Os crimes que ele cometeu eram reais, mas foram cometidos sob coação por alguém tentando salvar sua mãe de pessoas que não teriam mostrado misericórdia a uma viúva idosa, cujo único crime era criar um filho que a amava o suficiente para pegar dinheiro emprestado para tratamentos médicos. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti algo diferente de vergonha e confusão. Senti raiva, não de Marcelo, mas das pessoas que o colocaram em uma posição impossível, que usaram o amor dele por mim como ferramenta para forçá-lo à atividade criminosa. Mas mais do que raiva, senti clareza.
Eu finalmente entendi por que Marcelo se recusou a explicar suas ações, por que ele parecia mais resignado do que culpado durante nossa visita à prisão, por que ele insistiu que me contar a verdade só pioraria as coisas. Ele estava tentando me proteger mesmo de sua cela, mantendo-me ignorante da extensão em que minha segurança havia sido usada como arma contra ele. As perguntas que estavam me torturando por semanas de repente tinham respostas. Marcelo não escolheu o crime em vez da honestidade. Ele escolheu minha segurança em vez de sua própria liberdade. Ele não traiu minha confiança. Ele a honrou da única maneira que viu disponível para ele sob circunstâncias impossíveis. Eu não era a mãe de um criminoso movido por ganância ou falha moral. Eu era a mãe de um filho que sacrificou tudo para me manter segura de pessoas que negociavam com ameaças e violência e o tipo de medo que transformava homens bons em criminosos. O conhecimento não fazia seus crimes desaparecerem, não o absolvia da responsabilidade pelo dinheiro que havia sido tirado de pessoas que precisavam. Mas mudou tudo sobre por que aqueles crimes foram cometidos e o que eles significavam sobre o tipo de homem que meu filho realmente era. Não era mais dor, sentada ali na minha sala de estar escura com as evidências de Antônio espalhadas no meu colo. Era decisão. Pela primeira vez em um mês, eu sabia exatamente o que precisava fazer em seguida. Meu filho havia me protegido ficando em silêncio. Agora era minha vez de protegê-lo, falando a verdade. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer pela primeira vez em semanas, sem sentir o peso do mundo pressionando meu peito. Em vez disso, senti algo que não experimentava desde a prisão de Marcelo: propósito. Antônio havia me dado as peças do quebra-cabeça, mas agora eu precisava entender como elas se encaixavam de maneiras que pudessem realmente ajudar meu filho. Preparei café com mãos firmes e espalhei as evidências sobre a mesa da minha cozinha como um general planejando uma campanha. As fotografias, os e-mails, os extratos bancários, tudo isso pintava um quadro de coerção sistemática que ia muito além da simples agiotagem. Era uma operação organizada que havia transformado meu filho em um cúmplice involuntário, ameaçando a pessoa que ele mais amava. Mas evidências coletadas por um homem moribundo não seriam suficientes para mudar o destino de Marcelo. Eu precisava entender como o sistema funcionava, quem mais poderia estar envolvido e, o mais importante, como apresentar essa informação de uma forma que importasse para as pessoas que decidiriam o futuro do meu filho. Liguei para o escritório do Dr. Guilherme Freitas assim que abriu, minha voz mais firme do que em qualquer uma de nossas conversas anteriores. Guilherme, eu preciso te ver hoje. Encontrei informações sobre o caso de Marcelo que mudam tudo. Helena, eu entendo que você queira ajudar, mas testemunhas de caráter e apelos emocionais? Isto não é sobre caráter, interrompi. Isto é sobre extorsão e coerção. É sobre meu filho ter sido forçado a cometer crimes para me proteger de pessoas que vivem de ameaçar mulheres idosas. O silêncio do outro lado da linha se esticou por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia sido desconectada. Quando Guilherme finalmente falou, sua voz carregava uma qualidade diferente. A atenção focada de um advogado que acabara de ouvir algo que realmente poderia fazer a diferença no tribunal. Vou liberar minha agenda para a tarde. Traga o que encontrou. A reação de Guilherme às evidências de Antônio foi tudo o que eu esperava e mais. Ele estudou as fotografias com uma lupa, examinou as impressões de e-mail com a atenção cuidadosa de alguém que entendia seu significado legal e ouviu as conversas telefônicas gravadas com expressões que mudavam de ceticismo para espanto e para algo que poderia ter sido raiva. Helena, isso é extraordinário. Se pudermos autenticar essas gravações, se pudermos verificar a identidade das vozes nessas chamadas, isso pode mudar completamente a trajetória do caso de Marcelo. O que isso significa? Significa que a coerção é uma defesa legítima contra acusações de roubo e fraude. Se Marcelo puder provar que agiu sob coação, que sua família estava sendo ameaçada de dano físico, a menos que ele cometesse esses crimes, isso não elimina sua responsabilidade legal, mas reduz drasticamente sua culpabilidade. Ele se recostou na cadeira, estudando os documentos com a expressão de alguém recalculando equações complexas. O problema é que provar a coerção requer mais do que apenas evidências de que ela ocorreu. Precisamos demonstrar que as ameaças eram críveis
que Marcelo tinha um medo razoável pela sua segurança e que ele não tinha alternativas viáveis à atividade criminosa. Mas a evidência que Antônio coletou é um bom começo, mas não é suficiente por si só. Esses e-mails poderiam ter sido fabricados. As fotografias não provam ameaças contínuas. As gravações podem não ser admissíveis dependendo de como foram obtidas, e se os participantes sabiam que estavam sendo gravados. Meu coração afundou. Por um momento, eu tinha me permitido acreditar que a previsão e a documentação cuidadosa de Antônio seriam suficientes para salvar Marcelo de consequências que ele não merecia. Mas Guilherme estava certo. Eu precisava de mais do que evidência histórica. Eu precisava de prova que se sustentasse no tribunal, testemunho que não pudesse ser descartado como as mentiras desesperadas de uma mãe tentando salvar seu filho culpado. Que tipo de evidência adicional precisaríamos? Perguntei. Corroboração de outras vítimas, registros financeiros que mostrem o padrão de coerção em múltiplos casos, testemunho de oficiais da lei que investigaram a organização Carelli. Prova de que Marcelo tentou buscar ajuda por canais legítimos antes de recorrer à atividade criminosa. Guilherme fez uma pausa, estudando meu rosto com a atenção cuidadosa de alguém tentando avaliar se suas próximas palavras seriam úteis ou devastadoras. Helena, o que estou prestes a sugerir é potencialmente perigoso. Se as pessoas que coagiram Marcelo descobrirem que você está investigando a organização deles, você mesma pode se tornar um alvo. Mas se você estiver disposta a correr certos riscos, pode haver maneiras de reunir a evidência adicional de que precisamos. Que tipo de riscos? Do tipo que envolve uma viúva de 68 anos se tornando deliberadamente visível para pessoas que já demonstraram sua disposição de ameaçar mulheres idosas para atingir seus objetivos. Pensei em Marcelo sentado em sua cela, aceitando a responsabilidade por crimes que cometeu sob coação, em vez de revelar a verdade que poderia me colocar em perigo. Pensei no fundo da igreja que ainda precisava ser reabastecido, nas famílias que estavam sofrendo porque o dinheiro destinado a ajudá-las havia sido roubado pelo meu filho. Pensei na comunidade que me havia virado as costas com base em informações incompletas sobre as circunstâncias da minha família. Diga-me o que preciso fazer. O plano de Guilherme era simultaneamente simples e aterrorizante. Se a organização Carelli ainda estivesse operando, se ainda estivessem usando os mesmos métodos para coagir outros funcionários de bancos à atividade criminosa, então eles estariam atentos a oportunidades para expandir suas operações. Uma viúva com um seguro de vida substancial e um filho enfrentando acusações federais poderia parecer um alvo ideal para o tipo particular de exploração financeira deles. Precisamos torná-la visível, Guilherme explicou. Precisamos deixar certas pessoas saberem que você está vulnerável, que tem acesso a dinheiro e que está desesperada o suficiente para considerar soluções não convencionais para seus problemas. Você quer que eu coloque um alvo nas minhas costas. Eu quero que você coloque um alvo nas suas costas, enquanto usa uma escuta e coordena com oficiais da lei que estarão próximos o suficiente para intervir se as coisas derem errado. A agente da Polícia Federal que Guilherme providenciou para eu conhecer era mais jovem que Marcelo, uma mulher séria chamada Agente Torres, que parecia nunca ter tido um momento de dúvida em sua vida profissional. Ela estudou a evidência de Antônio com a mesma atenção cuidadosa que Guilherme havia demonstrado, mas suas perguntas eram mais incisivas, mais focadas em detalhes que seriam importantes em processos criminais. Senhora Guimarães, preciso que entenda que o que estamos propondo é essencialmente usá-la como isca em uma operação visando uma organização criminosa que já demonstrou disposição para prejudicar pessoas inocentes. Eu entendo. Não tenho certeza se entende. Essas pessoas não fazem ameaças vazias. Se acreditarem que você está trabalhando com a lei, se descobrirem que você está usando equipamento de gravação, as consequências podem ser graves. Agente Torres, meu filho está sentado na prisão por crimes que cometeu para me proteger dessas pessoas. Ele sacrificou sua liberdade em vez de permitir que me machucassem. O mínimo que posso fazer é correr alguns riscos para provar que o sacrifício dele não foi em vão. Ela me estudou com o tipo de avaliação intensa que me fazia sentir como se estivesse medindo minha coragem contra os perigos que estávamos propondo enfrentar juntas. Tudo bem.
Mas faremos isso do meu jeito, com o meu equipamento e com reforço posicionado onde possam responder em segundos se algo der errado. O plano que ela delineou foi projetado para apelar à aparente preferência da organização Carelli por explorar laços familiares e desespero financeiro. Eu me tornaria visível em lugares onde pessoas em dificuldades financeiras geralmente procuravam ajuda. Financeiras de empréstimos rápidos, casas de penhor, os tipos de negócios que atraíam clientes com poucas opções convencionais. Eu deixaria claro que os honorários advocatícios do meu filho estavam esgotando meus recursos, que eu estava procurando maneiras de levantar dinheiro rapidamente, que eu era o tipo de mulher mais velha desesperada que poderia estar disposta a flexibilizar as regras se o preço fosse certo. O objetivo é fazer contato com operadores de nível médio que possam estar dispostos a discutir seu modelo de negócios se pensarem que você é uma recruta ou vítima em potencial, explicou a agente Torres. Não esperamos que confessem crimes federais na primeira conversa, mas podemos ser capazes de coletar evidências sobre suas operações atuais que corroborem o que seu marido documentou sobre a situação de Marcelo. 3 dias depois, me vi entrando em uma financeira de empréstimos rápidos em uma parte da cidade que eu nunca tive motivos para visitar antes, usando uma escuta que parecia estar transmitindo meus batimentos cardíacos para qualquer um a 100 metros de distância. A agente Torres me instruiu sobre como parecer desesperada sem exagerar, como fazer perguntas que encorajassem as pessoas a revelar informações sem levantar suspeitas sobre meus motivos. O gerente da financeira, um homem magro com olhos nervosos que se apresentou apenas como Zé, ouviu minha história cuidadosamente ensaiada sobre a necessidade de dinheiro para honorários advocatícios com o tipo de atenção que sugeria que ele já havia ouvido contos semelhantes antes. Problemas legais podem ser caros, ele concordou, estudando os formulários que eu havia preenchido com informações projetadas para me fazer parecer uma vítima ideal. Às vezes, pessoas na sua situação precisam de arranjos mais flexíveis do que os credores convencionais podem oferecer. Que tipo de arranjos? Bem, existem investidores privados que se especializam em situações em que os relacionamentos bancários tradicionais não são suficientes. Pessoas que entendem que circunstâncias desesperadoras às vezes exigem soluções criativas. Meu pulso acelerou. Este era exatamente o tipo de conversa que a agente Torres esperava que pudéssemos documentar. Investidores privados? Empresários independentes que têm capital disponível para empréstimos de curto prazo, quando fontes convencionais não são viáveis. As taxas de juros são mais altas do que as cobradas pelos bancos, obviamente, mas eles são muito mais compreensivos em relação a garantias e termos de pagamento. Que tipo de garantia? O sorriso de Zé era do tipo que me fez entender por que os coelhos congelam quando veem falcões circulando no alto. Isso depende dos recursos que você tem disponíveis, senhora Guimarães. Imóveis, veículos, membros da família com fluxos de renda estáveis. Pessoas criativas geralmente conseguem encontrar maneiras de garantir suas dívidas. Membros da família com fluxos de renda estáveis. A frase me atingiu como um golpe físico, confirmação de que o padrão que Antônio havia documentado ainda estava operando, ainda visando famílias como a minha. Não tenho certeza se entendo. Digamos apenas que, quando alguém realmente precisa de dinheiro, sempre há maneiras de garantir que os empréstimos sejam pagos no prazo. O importante é o compromisso em cumprir suas obrigações, não importa as circunstâncias que possam surgir. Eu saí da financeira com cartões de visita para 3 investidores privados, uma gravação das ameaças cuidadosamente formuladas de Zé e a certeza perturbadora de que a experiência de Marcelo com a organização Carelli estava longe de ser única. Outras famílias poderiam estar enfrentando as mesmas escolhas impossíveis que Marcelo havia sido forçado a fazer. Naquela noite, enquanto eu estava sentada na minha cozinha revisando os eventos do dia com a agente Torres, percebi que algo fundamental havia mudado no meu relacionamento com o medo. Por semanas, eu estava com medo de tudo. Medo de sair de casa, medo de encarar meus vizinhos, medo do julgamento e dos cochichos que me seguiam para onde quer que eu fosse. Mas agora eu estava com medo por outras pessoas. Outras famílias que poderiam estar enfrentando as mesmas escolhas impossíveis que Marcelo havia sido forçado a fazer.
Outros filhos e filhas que poderiam ser pressionados à atividade criminosa para proteger pais idosos de pessoas que negociavam com desespero e lealdade familiar. O medo que eu sentia agora não era o terror paralisante que me manteve escondida em casa por semanas. Era o tipo de medo que motivava a ação em vez da retirada. O tipo que me tornava mais determinada em vez de mais cautelosa. Amanhã, a agente Torres e eu faríamos contato com o primeiro dos investidores privados que Zé havia recomendado. Amanhã, eu daria o próximo passo em um processo que poderia finalmente dar a Marcelo a chance de contar sua história de uma forma que as pessoas acreditassem. Mas esta noite, senti algo que não experimentava desde que este pesadelo começou. A certeza de que eu estava finalmente lutando pelo meu filho, em vez de simplesmente suportar as consequências de suas escolhas. O encontro com o representante de Vicente Carelli foi agendado para a tarde de quinta-feira em uma cafeteria no centro. O tipo de lugar público onde duas pessoas podiam ter uma conversa privada, sem chamar a atenção. A agente Torres se posicionou em uma mesa de canto com uma visão clara do meu box de assentos, disfarçada de executiva trabalhando em seu laptop, enquanto tomava um café grande. A escuta que eu usava parecia mais pesada hoje, mais significativa de alguma forma, como se carregasse o peso de todas as evidências de que precisávamos para provar a inocência de Marcelo. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Em algum momento na última semana, o medo havia se transformado em determinação, e a incerteza havia se cristalizado no tipo de clareza que surge quando você finalmente entende o que precisa ser feito. Marcos Romano chegou precisamente na hora marcada, deslizando para o assento em frente ao meu, com a confiança casual de alguém que conduziu centenas de reuniões semelhantes. Ele era mais jovem do que eu esperava, provavelmente da idade de Marcelo, vestido em um terno caro que sugeria que sua linha particular de trabalho era lucrativa. Seu sorriso era quente o suficiente para parecer genuíno, até que você olhasse para seus olhos, que permaneciam calculistas e frios, mesmo quando sua boca se curvava para cima. Senhora Guimarães, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa. Zé me diz que você está procurando soluções financeiras para alguns problemas urgentes. É verdade. Mantive minha voz firme, lembrando-me das instruções da agente Torres sobre parecer desesperada sem parecer suspeita. A situação legal do meu filho se tornou bastante cara, e os credores convencionais não estão interessados em ajudar alguém com meu perfil financeiro. Problemas legais podem ser desafiadores. Marcos concordou, mexendo o açúcar em seu café com lentidão deliberada. Especialmente quando envolvem membros da família cujas más escolhas criam consequências para todos ao seu redor. A crueldade casual em suas palavras, a implicação de que as más escolhas de Marcelo haviam criado nossa situação atual, fez meu estômago embrulhar de raiva. Mas forcei-me a concordar com a cabeça, a desempenhar o papel de uma mãe desesperada que acreditava que seu filho era culpado dos crimes pelos quais havia sido acusado. Exatamente. Eu nunca imaginei que me encontraria nesta posição. Mas aqui está. Marcos se recostou em sua cadeira, estudando-me com o tipo de atenção que me fazia sentir como gado sendo avaliado para compra. A questão é o que você está disposta a fazer para melhorar suas circunstâncias. Não tenho certeza se entendo. Senhora Guimarães, vamos falar francamente. Você precisa de dinheiro. Eu represento pessoas que têm dinheiro para emprestar. Mas meus clientes exigem certas garantias de que seus investimentos serão protegidos, independentemente das circunstâncias que possam interferir nos cronogramas de pagamento convencionais. Lá estava, a mesma linguagem que Zé havia usado, a mesma ameaça cuidadosamente formulada que deixava espaço para negação plausível, enquanto tornava a mensagem subjacente perfeitamente clara. Que tipo de garantias? Marcos sorriu, e desta vez a expressão atingiu seus olhos de uma forma que me fez entender por que Marcelo estava tão aterrorizado com essas pessoas. Bem, por exemplo, seu filho trabalhava no Banco Nacional antes de seus infelizes problemas legais. Renda estável, acesso a vários sistemas financeiros, o tipo de recursos que poderiam garantir o pagamento do empréstimo mesmo que as circunstâncias pessoais se tornassem difíceis. Meu coração martelava contra minhas costelas, mas forcei-me a manter o contato visual. Meu filho está preso. Ele não pode ajudar com nada agora. Claro que não. Mas a prisão é temporária, senhora Guimarães. Homens como seu filho
educados, habilidosos, motivados pela lealdade familiar, podem ser funcionários muito valiosos quando entendem as consequências de decepcionar seus empregadores. Acho que não estou confortável com... Conforto é um luxo, Marcos interrompeu, sua voz caindo para um tom que carregava a ameaça inconfundível, apesar do volume de conversa. Seu filho aprendeu essa lição. Ele passou meses tentando encontrar soluções confortáveis para suas obrigações financeiras. E onde isso o levou? Acusações federais, humilhação pública, uma mãe enfrentando a pobreza porque não pode pagar a representação legal de que ele precisa. Se o dispositivo de gravação escondido sob meu suéter capturou cada palavra, cada ameaça sutil, cada admissão casual de que Marcelo estava trabalhando para essas pessoas sob coação. Mas Marcos não havia terminado. A coisa mais bonita sobre os relacionamentos familiares, ele continuou, é como eles criam incentivos naturais para a cooperação. Um filho que pode resistir a certas oportunidades de negócios se torna muito mais flexível quando a segurança de sua mãe depende de sua disposição de ser útil. Você está me ameaçando? Marcos pareceu genuinamente surpreso com a pergunta, como se a ideia de que suas palavras pudessem ser interpretadas como ameaçadoras nunca tivesse ocorrido a ele. Senhora Guimarães, estou lhe oferecendo um empréstimo. Os termos exigem garantia, assim como qualquer transação comercial. A futura cooperação do seu filho representa parte dessa garantia, assim como sua casa, seu carro e sua segurança pessoal representam outras partes. Sua segurança pessoal. Ele havia dito isso tão casualmente, com o mesmo tom que usaria para discutir taxas de juros ou cronogramas de pagamento. Era assim que eles operavam, não através de ameaças dramáticas ou intimidação óbvia, mas através do tipo de discussão objetiva da violência que fazia a resistência parecer fútil e a conformidade parecer razoável. E se eu dissesse não? E se eu decidisse que não estou interessada no seu empréstimo? Marcos sorveu seu café, considerando a pergunta com ares de quem está tolerando a curiosidade hipotética de uma criança. Bem, então a senhora continuaria lutando para pagar as contas legais do seu filho, não é? E Marcelo continuaria sentado na prisão. Provavelmente acabaria se declarando culpado de acusações que poderiam mantê-lo lá por anos. Um desperdício, na verdade. Um jovem com tanto potencial, destruído porque sua mãe era orgulhosa demais para aceitar ajuda quando foi oferecida. A implicação era clara. Recuse a ajuda deles. E Marcelo enfrentaria todas as consequências das acusações que poderiam ser reduzidas ou eliminadas se eu concordasse em torná-lo disponível para futura atividade criminosa. E se eu dissesse sim, então, nós providenciaríamos para que a senhora recebesse os fundos de que precisa imediatamente. A representação legal de Marcelo melhoraria dramaticamente. E quando ele for solto, ele simplesmente retomaria o tipo de trabalho que estava fazendo antes de sua prisão, garantindo que seu empréstimo seja pago com juros apropriados. O tipo de trabalho que ele estava fazendo antes de sua prisão. Exatamente. Movimentando dinheiro por várias contas, processando transações que exigem alguém com acesso bancário e conhecimento institucional. Trabalho simples, na verdade, para alguém com sua formação e experiência. Marcos levou a mão ao paletó e puxou um cartão de visita, deslizando-o sobre a mesa com dedos macios e bem cuidados, as mãos de alguém que nunca fez trabalho físico, mas estava intimamente familiarizado com outros tipos de violência. Pense nisso, senhora Guimarães. Seu filho está enfrentando acusações federais que podem colocá-lo na prisão por uma década. Suas economias estão quase esgotadas. Sua comunidade se voltou contra você, e suas opções de ajuda convencional são essencialmente inexistentes. Estamos lhe oferecendo uma saída para uma situação impossível, com condições. Tudo tem condições. A questão é se você prefere condições com as quais possa conviver ou circunstâncias que destruirão o que resta da sua família. Peguei o cartão de visita com as mãos que mal tremeram, entendendo que este momento representava o ápice de tudo pelo que a agente Torres e eu estávamos trabalhando. Tínhamos gravações de ameaças explícitas, descrições detalhadas de operações criminosas e evidências claras de que Marcelo havia sido coagido à atividade ilegal para me proteger exatamente desse tipo de intimidação. Vou precisar de um tempo para pensar. Claro, mas senhora Guimarães?
Marcos se inclinou para a frente, sua voz caindo para um sussurro que o equipamento de gravação mal capturaria. Não demore muito. Oportunidades como esta não permanecem disponíveis indefinidamente, e meus clientes podem ser impacientes com pessoas que desperdiçam sua generosidade. Depois que ele saiu, fiquei sentada no box por mais 10 minutos, minhas mãos em volta de uma xícara de café que há muito tempo estava fria. A agente Torres permaneceu em sua mesa de canto, digitando em seu laptop como se nada significativo tivesse acabado de ocorrer, mas eu podia ver a tensão em seus ombros que sugeria que ela havia ouvido o suficiente através de seu fone de ouvido para entender a magnitude do que acabamos de realizar. Naquela noite, no escritório da agente Torres, ouvimos a gravação 3 vezes. Cada reprodução revelava novas camadas de incriminação, evidências adicionais de que a organização Carelli operava exatamente como a documentação de Antônio havia sugerido, identificando famílias vulneráveis e usando o amor como arma para forçar pessoas boas à atividade criminosa. Isto é extraordinário, senhora Guimarães, a agente Torres disse, rebobinando a gravação para a discussão casual de Marcos sobre a futura cooperação de Marcelo. Nós o temos gravado descrevendo explicitamente uma empresa criminosa em andamento, detalhando métodos de coerção e fazendo ameaças diretas contra sua segurança. O que acontece agora? Agora prendemos Marcos Romano e usamos a cooperação dele para construir casos contra toda a organização. A evidência que a senhora reuniu, combinada com o que seu marido documentou, deve ser mais do que suficiente para demonstrar que Marcelo estava agindo sob coação. Será o suficiente para que as acusações sejam retiradas? A agente Torres fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Deve ser o suficiente para que sejam reduzidas significativamente. Marcelo ainda cometeu crime, senhora Guimarães. Ele ainda roubou dinheiro de pessoas que precisavam. Mas a coerção é um fator mitigador poderoso, especialmente quando as ameaças envolviam membros da família, e podemos provar que ele tentou encontrar alternativas legais antes de recorrer à atividade criminosa. 3 dias depois, a Polícia Federal invadiu 4 empresas associadas à organização Carelli, incluindo a financeira de empréstimos rápidos, onde eu fiz o primeiro contato com a rede deles. Marcos Romano foi preso junto com outras 6 pessoas, acusado de organização criminosa, extorsão e conspiração para cometer crimes financeiros. O jornal local publicou a história na primeira página, descrevendo a investigação como uma das maiores operações de crime organizado já descobertas na região. Guilherme Freitas me ligou naquela tarde com notícias que me fizeram chorar pela primeira vez em semanas. Lágrimas de alívio em vez de desespero. "O promotor quer se encontrar conosco amanhã", ele disse. Eles estão preparados para oferecer a Marcelo um acordo de delação que envolveria ressarcimento e serviços à comunidade, em troca de seu testemunho contra a organização Carelli. Ele virá para casa? Ele virá para casa, Helena. Seu filho está voltando para casa. Naquela noite, liguei para Marcelo pela primeira vez desde sua prisão. Quando o presídio me conectou a ele, sua voz soou diferente. Não a resignação vazia que eu havia ouvido durante nossa última conversa, mas algo que poderia ter sido esperança. "Mãe, eu soube das prisões. Como você? Seu pai me deixou evidências, Marcelo. Evidências que me mostraram o que realmente aconteceu. Por que você fez as escolhas que fez? Eu sei sobre Vicente Carelli. Eu sei sobre as ameaças. Eu sei que você estava tentando me proteger." O silêncio do outro lado da linha se esticou por tempo suficiente para que eu me perguntasse se a ligação havia sido desconectada. Quando Marcelo finalmente falou, sua voz estava embargada pelas lágrimas. "Me desculpe, mãe. Sinto muito por você ter passado por isso. Pensei que se eu ficasse quieto, se eu apenas aceitasse a responsabilidade, eles a deixariam em paz. Você estava tentando me proteger", eu disse. "Agora é a minha vez de proteger você. Eu te amo, mãe." "Eu também te amo, meu querido. E amanhã vamos começar a consertar essa bagunça juntos." Pela primeira vez em meses, aquelas palavras pareceram uma promessa que eu podia cumprir. Os degraus do fórum pareciam diferentes desta vez. 6 meses atrás, eu havia subido estas mesmas escadas me sentindo como uma criminosa, sobrecarregada pela vergonha, confusão
e pela certeza esmagadora de que meu filho havia traído tudo o que eu o havia ensinado sobre o certo e o errado. Hoje, eu subi aqueles degraus com Marcelo ao meu lado, ambos vestidos com nossas melhores roupas, ambos prontos para encarar uma comunidade que finalmente ouviria a verdade. O jornal local havia publicado uma série de artigos sobre a prisão da organização Carelli e a revelação de que várias famílias locais haviam sido vítimas de suas táticas de extorsão. A história de Marcelo era notícia de primeira página, mas desta vez as manchetes diziam: homem local coagido a roubar para proteger mãe idosa, em vez de funcionário de banco preso por roubo de fundo da igreja. A diferença que aquelas palavras faziam no olhar das pessoas era profunda. Onde eu antes via julgamento e nojo nos rostos dos meus vizinhos, agora eu via simpatia e algo que poderia ter sido admiração pelos esforços que meu filho havia feito para me proteger. A audiência de delação foi agendada para as 10 horas da manhã de uma terça-feira, mas as pessoas começaram a se reunir do lado de fora do fórum por volta das 8h30. Alguns estavam lá por curiosidade, atraídos pelas revelações dramáticas sobre o crime organizado em nossa comunidade tranquila. Mas outros vieram para demonstrar apoio. Membros de famílias que haviam sido ajudadas pelo fundo da igreja que Marcelo havia sido forçado a roubar, pessoas que entendiam que as vítimas de extorsão mereciam compaixão em vez de condenação. Dona Akemi estava lá, é claro, parada perto da entrada do fórum com um pequeno buquê de flores do seu jardim. Ela havia sido minha tábua de salvação durante as semanas mais sombrias deste calvário, me visitando quando todos os outros haviam atravessado as ruas para me evitar, trazendo mantimentos quando eu estava envergonhada demais para mostrar meu rosto em público. Eu sabia, ela disse simplesmente quando agradeci por seu apoio. Eu vivi tempo suficiente para reconhecer quando pessoas boas estão sendo destruídas por circunstâncias além de seu controle. Seu filho tem os olhos do pai. Olhos gentis. Eu nunca acreditei que ele pudesse roubar de pessoas que precisavam de ajuda, a menos que alguém o estivesse forçando a isso. O pastor Elias também estava lá, parecendo desconfortável, mas determinado a fazer o que aparentemente considerava seu dever cristão. Ele se aproximou de nós enquanto esperávamos a abertura das portas do fórum. Sua expressão, uma mistura de desculpas e esperança. Helena, ele disse, tirando o chapéu exatamente como havia feito quando veio me pedir para deixar a igreja. Eu devo um pedido de desculpas a você. Eu devo um pedido de desculpas a vocês dois. O senhor estava protegendo sua congregação. Eu respondi, surpresa ao descobrir que não sentia mais raiva dele. O senhor não poderia saber a verdade quando eu mesma não sabia. Mas eu deveria ter confiado no seu caráter em vez de basear meu julgamento nas aparências. Eu a conheço há mais de 20 anos. Eu deveria ter sabido que se seu filho cometeu crimes, tinha que haver mais na história do que o que estávamos vendo. Marcelo deu um passo à frente, estendendo a mão para o pastor que o havia batizado na adolescência. Obrigado por estar aqui hoje. Significa mais do que o senhor pode imaginar. Ali, dentro do tribunal, Guilherme Freitas havia organizado as evidências em exibições cuidadosas que contavam a história da coerção e da lealdade familiar mais claramente do que qualquer testemunho poderia ter conseguido. As fotografias de Antônio foram montadas em painéis, mostrando os encontros de Marcelo com Romano e seus associados. As conversas gravadas tocaram em alto-falantes que tornaram as ameaças de Marcos Romano ainda mais assustadoras na atmosfera formal dos processos legais. A juíza Catarina Guimarães, sem parentesco, apesar do sobrenome semelhante, ouviu a evidência com a atenção cuidadosa de alguém que entendia que o caso diante dela representava mais do que apenas mais um acordo de delação. Era sobre justiça. Sobre a diferença entre crimes cometidos por ganância e crimes cometidos por amor. Quando chegou a hora de Marcelo se dirigir ao tribunal, ele se levantou com a dignidade tranquila de alguém que havia aceitado a responsabilidade por suas ações, enquanto finalmente era permitido explicar as circunstâncias que o levaram a elas. Meritíssima! Ele começou, sua voz firme apesar da emoção que eu podia ver em seus olhos. Quero começar reconhecendo o dano que minhas ações causaram a pessoas que confiaram em mim e a organizações que servem aos membros mais vulneráveis de nossa comunidade. O dinheiro que peguei era destinado a ajudar famílias em crise,
E meu roubo impediu que essa ajuda chegasse a pessoas que precisavam desesperadamente. Ele fez uma pausa, reunindo seus pensamentos ou talvez sua coragem. Mas também quero que o tribunal entenda que cada crime que cometi foi uma tentativa de proteger minha mãe de pessoas que deixaram claro que a machucariam se eu não cumprisse suas exigências. Passei meses tentando encontrar maneiras legais de satisfazer a dívida que eu tinha com eles, mas eles não estavam interessados em planos de pagamento convencionais. Eles queriam que eu usasse minha posição no banco para ajudá-los a movimentar dinheiro através de contas que não atrairiam a atenção regulatória. A voz de Marcelo ficou mais forte enquanto ele continuava, e eu percebi que esta era a primeira vez que ele era autorizado a contar sua história publicamente. A primeira vez que alguém fora de nossa família e equipe jurídica ouvia sua explicação para escolhas que pareciam inexplicáveis apenas meses antes. Quero pedir desculpas, especificamente às famílias que tiveram a assistência negada por causa do dinheiro que roubei do fundo da igreja. Quero que saibam que eu entendo como minhas ações afetaram pessoas que estavam lutando com suas próprias crises. E quero que saibam que passarei o resto da minha vida trabalhando para compensar o dano que causei. A juíza estudou Marcelo por um longo momento, sua expressão impossível de ler. Quando ela finalmente falou, suas palavras carregavam o peso de alguém que passou décadas distinguindo entre criminosos que mereciam punição e pessoas que foram forçadas a situações impossíveis. Senhor Guimarães, a evidência apresentada a este tribunal demonstra que o senhor foi vítima de um esquema de extorsão sofisticado que usou seu amor por sua mãe como arma contra o senhor. Embora isso não desculpe sua atividade criminosa, fornece um contexto crucial para entender suas motivações. Ela folheou os papéis à sua frente, consultando diretrizes de sentenças e casos precedentes que determinariam o futuro do meu filho. O tribunal sentencia o senhor a 2 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário a serem realizadas através de organizações que auxiliam vítimas de crimes financeiros e ressarcimento integral ao fundo da igreja e a quaisquer outras contas de onde o dinheiro foi roubado. O senhor também será obrigado a testemunhar contra membros da organização Carelli quando seus casos forem a julgamento. Sem tempo de prisão. Marcelo estaria voltando para casa hoje, livre para reconstruir sua vida e reparar o dano que havia sido causado à nossa família e à nossa comunidade. Enquanto saíamos do fórum, a multidão que se reuniu para testemunhar o processo irrompeu em aplausos. Não o aplauso educado e contido que se poderia esperar fora de um processo legal, mas entusiasmo genuíno por uma história que havia terminado com justiça em vez de tragédia. Sarah Miller, do mercado, estava entre as primeiras a se aproximar de nós, seus olhos brilhantes com lágrimas e algo que parecia alívio. Helena, sinto muito por como a tratei quando tudo isso começou. Eu deveria ter te conhecido melhor. Eu deveria ter conhecido sua família melhor. Doug, você não poderia saber. Eu respondi, falando sério. Eu mesma não sabia. Janaína Toledo estava lá também, junto com várias outras mulheres do nosso antigo círculo de oração. A distância e o desconforto que eu havia visto em seus rostos durante as piores semanas deste calvário haviam sido substituídos por algo mais caloroso. Algo que parecia a amizade que compartilhamos antes que o medo e o mal-entendido nos tivessem separado. Gostaríamos que você voltasse às nossas reuniões de terça-feira, disse Janaína. Se você quiser. Sentimos sua falta e aprendemos algumas lições difíceis sobre a importância de apoiar nossos amigos quando estão enfrentando dificuldades. Naquela tarde, Marcelo e eu dirigimos até a igreja onde este pesadelo havia começado, onde sua prisão havia estilhaçado meu senso de segurança e pertencimento. O pastor Elias havia ligado com antecedência para avisar a congregação que estávamos chegando, que tínhamos coisas a dizer que precisavam ser ouvidas pelas pessoas que haviam sido mais diretamente afetadas pelos crimes de Marcelo. O santuário estava mais cheio do que estaria para um culto regular, com pessoas preenchendo bancos que geralmente eram ocupados apenas durante as celebrações de Natal e Páscoa. Elas vieram para ouvir o pedido de desculpas de Marcelo, para entender como o fundo da igreja havia sido roubado e por quê, para decidir por si mesmas se o perdão era possível para crimes cometidos sob circunstâncias tão extraordinárias. Marcelo falou com eles com a mesma honestidade que havia demonstrado no tribunal.
assumindo total responsabilidade por suas ações, enquanto explicava a posição impossível em que havia sido colocado por pessoas que entendiam exatamente como explorar os laços entre membros da família. Eu sei que minha explicação não desfaz o dano que causei, ele disse, parado no mesmo altar onde havia sido preso 6 meses antes. Eu sei que famílias ficaram sem ajuda porque o dinheiro que deveria tê-las assistido foi usado, em vez disso, para satisfazer dívidas com criminosos que ameaçaram a segurança da minha mãe. Ele fez uma pausa, olhando para rostos que mostravam uma variedade de emoções: raiva, simpatia, confusão e, em alguns casos, compreensão. Mas quero que saibam que passei todos os dias desde minha prisão pensando nas pessoas que feri, e passarei o resto da minha vida trabalhando para garantir que o fundo que danifiquei seja mais forte do que era antes que meus crimes o enfraquecessem. A resposta não foi aplauso ou perdão imediato. A cura real leva tempo, e a confiança, uma vez quebrada, requer paciência para ser reconstruída. Mas pude ver nos rostos da nossa congregação que a compreensão era possível, que as pessoas estavam dispostas a separar os atos criminosos do amor que os havia motivado. Após o culto, enquanto as pessoas saíam do santuário em pequenos grupos que zumbiam com conversas tranquilas, um homem idoso que eu não reconheci se aproximou de Marcelo com lágrimas nos olhos. "Filho", ele disse, sua voz embargada pela emoção. "Meu neto se meteu com algumas pessoas ruins há alguns anos. Situação diferente, mas o mesmo tipo de pressão. O mesmo tipo de ameaças contra membros da família. Eu sei como é assistir alguém que você ama tomar decisões terríveis porque está tentando proteger outra pessoa." Ele apertou a mão de Marcelo com as 2 mãos, segurando por mais tempo do que a convenção exigia. "O que você fez foi errado, mas por que você fez foi certo. Isso importa. Isso faz toda a diferença no mundo." Naquela noite, Marcelo e eu sentamos em nossa cozinha. A mesma cozinha onde recebi o telefonema que despedaçou nossas vidas, onde eu comi refeições solitárias e me perguntei como tudo havia dado tão errado tão rapidamente. Mas esta noite parecia diferente. Esta noite parecia o começo do que viria a seguir, em vez do fim de tudo o que uma vez pensamos ser permanente. "Mãe", Marcelo disse, mexendo o açúcar no café com os mesmos movimentos cuidadosos que eu o havia visto realizar na adolescência. "Eu preciso que você saiba que você salvou minha vida. Se você não tivesse encontrado a evidência do papai, se você não tivesse sido corajosa o suficiente para trabalhar com a Polícia Federal, eu estaria enfrentando anos em uma prisão federal por crimes que cometi para proteger você." "Você estava tentando me proteger", eu respondi. "Era a minha vez de proteger você. Mas os riscos que você correu, usando uma escuta para se encontrar com aquelas pessoas, colocando-se em perigo para provar que eu não era apenas um criminoso comum?" "Marcelo", eu interrompi, estendendo a mão sobre a mesa para cobrir a dele com a minha. "Você segurou minha mão durante as tempestades quando era pequeno. Você chorou quando acidentalmente pisou em uma aranha. Você pegou dinheiro emprestado de pessoas perigosas para pagar os tratamentos médicos do seu pai e, em seguida, cometeu crimes para me proteger dessas mesmas pessoas quando elas vieram cobrar o que você devia." Apertei a mão dele, sentindo os calos que haviam se desenvolvido durante seus meses de serviço comunitário, prova de que ele já estava começando a fazer as pazes pelo dano que havia causado. O filho que sacrificaria sua liberdade para manter sua mãe segura é o mesmo filho que valia a pena arriscar tudo para salvar. Isso não é matemática complicada. Isso é apenas amor. Fora da janela da nossa cozinha, o bairro havia se instalado em sua rotina noturna. Cachorros latindo enquanto seus donos voltavam do trabalho. Crianças brincando nos quintais enquanto os pais preparavam o jantar. Famílias reunidas em torno das mesas para refeições e conversas. E as bênçãos comuns da vida doméstica. Éramos parte dessa rotina novamente. Não mais a família cuja vergonha deixava os outros desconfortáveis. Não mais a história de advertência sussurrada nos caixas de supermercado. Éramos simplesmente Helena e Marcelo Guimarães, mãe e filho. Pessoas que sobreviveram a algo terrível e emergiram com nosso amor um pelo outro intacto. Eu entendi agora que a justiça nem sempre é sobre a punição se adequar aos crimes. Às vezes, é sobre a verdade finalmente ser ouvida por pessoas que estão prontas para ouvir. Às vezes, é sobre as comunidades aprenderem a diferença entre responsabilidade e abandono,
entre responsabilizar as pessoas por suas ações e reconhecer quando essas ações foram motivadas pelo amor, em vez do egoísmo. Às vezes, a justiça se parece com um filho voltando para casa para a mãe que nunca parou de acreditar que, por baixo de todas as evidências e aparências e complicações legais, ele ainda era o menino que segurou sua mão durante as tempestades. Naquela noite, pela primeira vez em meses, adormeci facilmente, cercada pelos sons tranquilos de uma casa ocupada por pessoas que pertenciam a ela, pessoas que se escolheram de novo, e de novo, apesar das circunstâncias que poderiam tê-las separado para sempre. E pela manhã, quando Marcelo desceu para fazer café e ler o jornal na nossa mesa de cozinha, eu soube que ambos havíamos aprendido algo sobre a diferença entre justiça e vingança, entre conquistar o perdão e exigi-lo, entre o amor que perdura e o amor que vence. Aprendemos que às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é confiar que as pessoas que realmente te conhecem acabarão vendo além do medo a verdade que sempre esteve lá, esperando para ser descoberta por qualquer pessoa corajosa o suficiente para olhar além das aparências para os corações que batiam por baixo.